Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos analisar o artigo 283 do CPP e a sua nova redação modificada pela lei anticrime. Esse artigo é o artigo da discórdia, porque há alguns anos atrás foram propostas as ADIs perante o Supremo Tribunal Federal, as ADLs, as ações declaratórias de constitucionalidade, para declarar que esse texto tinha força constitucional. Qual era a função dessas ações declaratórias? Era justamente se contrapor ao movimento que o Supremo Tribunal Federal havia começado no sentido de permitir a prisão após o julgamento de segundo grau, a prisão para início de cumprimento de pena. Foi ali naquele momento assim, tenebroso, um momento sombrio, que advogados, por meio da Ordem dos Advogados do Brasil e por meio do Partido Ecológico Nacional, propuseram ações declaratórias perante o Supremo Tribunal Federal para declarar a constitucionalidade desse artigo. Deu certo, né? Deu certo. No primeiro momento, a liminar foi indeferida, foi deferida pelo ministro Marco Aurélio. No segundo momento, na ratificação no plenário, ela não foi ratificada, mas depois, no julgamento do mérito da ação declaratória, o Supremo, por maioria de votos, firmou posição favorável à manutenção da liberdade, à proibição da execução provisória da pena após o julgamento de segundo grau. Bom, vou ler para vocês a nova redação, tá, gente? A redação já alterada pela lei anticrime. Vamos lá, artigo 283. Ninguém poderá ser preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. O texto original do projeto anticrime, ele era mais profundo, ele era bem venal, ele permitia a prisão após o julgamento de segundo grau. O ministro Moro falou, como nós perdemos aqui, esse movimento punitivista perdeu no Supremo, eu vou alterar o CPP, que aí eu não vou ter mais problema. Na minha cabeça, ele pensou até do caminho errado, ele enxergou a situação pelo prisma errado, porque para fazer o que ele queria fazer, ele precisava alterar a Constituição Federal. E ele tentou fazer uma alteração numa lei infraconstitucional. Tudo bem, poderia funcionar até, mas graças a Deus não funcionou. O Congresso entendeu que aquela modificação seria inconstitucional, ele alterou o texto para apenas ficar mais completo. A redação antiga era uma redação mais objetiva, mais direta. Agora não. Agora você tem um texto onde ele abrange a prisão cautelar. Vejamos, olha, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Agora, no início do caput, ele diz, olha, ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito. Tem que haver o flagrante para aquela prisão sem decisão judicial. Ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Nós temos aí dois requisitos. Ordem judicial escrita e fundamentada. É o primeiro. O segundo, autoridade judiciária competente. Vou lhe dar exemplo. O réu está sendo investigado por um crime de homicídio que aconteceu na cidade de Viana, aqui nos arredores da região metropolitana de Vitória, Estado do Espírito Santo. Ele não pode ser preso por uma decisão, ainda que fundamentada, do juiz da primeira vara criminal do júri popular de Vitória, porque esse juiz não é o competente para determinar a prisão. Nós sabemos que aqui no Brasil a fixação de competência tem como primeira forma o local do delito, a ratione locis, o local do delito onde ele aconteceu.
Então, esse artigo, essa modificação foi bacana, mas manteve o sentido garantista e agora está consagrada a posição de que nós não aceitamos a execução provisória das penas. Bacana? Vamos lá para o parágrafo 1º. As medidas cautelares previstas nesse título não se aplicam à infração a que não for isolada, cumulativa ou alternativa, combinada pena privativa de liberdade. Vejam que aqui ele traz um limitador, né? Ele explica que as medidas cautelares alternativas, aí traz as hipóteses aonde ela não será aplicada, onde elas não serão aplicadas, tá? A infração a que não for isolada, cumulativa ou alternativamente combinada pena privativa de liberdade. Vamos para o parágrafo 2º. A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio. Novamente, o legislador traz mais limites. A gente tem um mandado de prisão, pode entrar a qualquer hora na casa do sujeito e tal. Tem limite para isso. Isso é muito bacana. A polícia tem que fazer o seu trabalho, a justiça criminal tem que fazer o seu trabalho, agora tem que respeitar o domicílio das pessoas, né? Tem que respeitar a intimidade das pessoas. É claro que a gente tem uma flexibilização para o flagrante delito, mas no contexto geral, uma ordem de prisão cautelar, fatalmente ela pode esperar até uma manhã, até às 6 horas da manhã, até às 7 horas da manhã, ela pode ser executada no meio da tarde, se a investigação estiver acontecendo. Aí vocês vão perguntar, Leonardo, mas e aí, os bandidos podem fugir, eles podem descobrir que estão sendo presos, faz parte da regra do jogo. O direito de se evadir, de se furtar a uma prisão que ele julga ser ilegal, é um direito natural do homem. O Estado é o lado mais forte, não o ser humano é o lado mais forte, tá? Bom, esses são os singelos comentários que nós tínhamos para fazer sobre o artigo 283. Lembrem que ele é muito importante para a história recente do Poder Judiciário no Brasil, da doutrina brasileira, porque agora nós temos consagrado de vez a posição de que nós não aceitamos, né, execução provisória de pena. Bom, meus amigos, eu espero ter contribuído para vocês, trazido algum conhecimento à parte que possa realmente adicionar no dia a dia da vida de vocês como advogados criminalistas. Um forte abraço para todos, Deus abençoe vocês.